Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Este é o nosso bate-papo do pregão de 25/7. Então já começamos aí o vídeo com uma mudança. Vocês estão percebendo que não é mais o call matinal. A gente mudou o nome para bate-papo de mercado, bate-papo do dia, porque a gente vai mudar algumas coisas também no formato do que a gente vem fazendo com vocês, tá certo? Então vocês estão percebendo, ou se não perceberam ainda, este não é um vídeo ao vivo, não é uma gravação ao vivo, é sim uma gravação feita no período da noite, onde a gente vai trabalhar já com vocês todos os ativos que a gente está de olho aí para o pregão, tudo que a gente está pensando em fazer, tudo que a gente fez, enfim. A gente sempre fez o call de abertura ao vivo para vocês no começo do pregão, mas a gente começou a encontrar alguns problemas, algumas limitações desse formato. A principal delas é, evidentemente, o tempo. A gente acaba trabalhando com vocês durante um período muito curto, de 20 minutos, 25 minutos no máximo, para poder conseguir começar o pregão ao vivo lá no nosso curso, em tempo de ajudar vocês na abertura, nos leilões, enfim. Então é isso que acaba acontecendo e várias pessoas sempre nos pediram para a gente trabalhar também a parte de swing trade, para a gente mostrar as operações que a gente havia feito, enfim. Então tudo isso a gente sentia muita falta de mostrar para vocês, a gente fazia antes no call de fechamento e a gente acabou encerrando em função aí de outros compromissos assumidos aqui na Interinvest, a gente acabou não fazendo mais os calls de fechamento e várias pessoas nos pediram para voltar. A gente também sentia muita necessidade de voltar, de estar conversando com vocês, de estar passando para vocês todas essas operações que eram realizadas ao longo do dia, tentar passar para vocês um pouco do que a gente enfrentou, perdão, ao longo do pregão, ao longo do dia que a gente operou aqui na Bolsa, tá? Então, nesse sentido, a gente está mudando o formato do call de abertura, a gente vai passar a chamar ele de bate-papo. O pessoal que é nosso aluno, o pessoal que é cadastrado lá com a gente, vai receber isso no final do dia, então a gente vai gravar, já vai liberar antecipadamente para vocês, mas vai ser transmitido também aqui no auditório no mesmo horário, ou melhor, a gente vai passar a transmitir um pouco antes, não é no mesmo horário, vamos passar a transmitir às 9 horas da manhã, então vamos adiantar meia hora, porque agora ele vai ser um pouco maior. A gente vai poder trabalhar com um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência com vocês aí. Vamos trabalhar swing trade, vamos trabalhar day trade, vamos trabalhar tudo que a gente fez ao longo do dia, mostrar operações, as que deram certo, as que deram errado, enfim. Vamos tentar passar um pouco da experiência de fazer as operações como a gente faz aqui, ao vivo, para vocês nesses bate-papos, tá? Então é essa a ideia. A partir então de agora passa a estar disponível a partir das 9 da manhã aqui no auditório, nesse formato que vocês estão visualizando hoje. E aqueles que são nossos alunos, que são nossos clientes, vão estar recebendo esse vídeo já no período da noite, tá? Então, assim que a gente liberar, vai sair quentinho para vocês, já com as operações que a gente fez ao longo do dia, com as dificuldades que a gente encontrou, o que a gente espera para o pregão no dia seguinte, recomendações de day trade, recomendação de swing trade, etc, 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 etc. Tá? Então, acho que vai ser um formato bem legal. As perguntas que vocês costumavam fazer no auditório, as análises que vocês solicitavam, etc., a gente vai fazer lá no Ventrilo, lá no nosso curso ao vivo, uma vez que a gente vai ter mais tempo lá antes do pregão agora também. Tá? Então acho que todo mundo vai ganhar com esse formato novo, o qual continua o mesmo, apenas com mais informações e mais fácil para vocês assistirem, uma vez que, como eu disse, alguns vão poder assistir até um dia antes, já para ter mais tempo de planejar aí as suas operações. Os relatórios matinais continuam os mesmos, sendo enviados para aqueles que são nossos alunos, nossos clientes. Vocês vão receber em PDF, como vocês sempre receberam aí. Bom, gente, o pregão hoje foi difícil, mais uma vez. Estamos trabalhando numa zona de consolidação muito grande, mas o volume hoje melhorou levemente, puxado aí principalmente pela Vale do Rio Doce. A gente teve um volume forte na Vale hoje, acabou compensando aí o baixo volume de outros papéis, mas acabou que a gente sentiu um certo peso do mercado e isso pode ser legal aí para os próximos dias. O que nós precisamos aqui é de tendência, tá? Então, se for uma tendência de alta, ótimo, vamos todo mundo comprar, vamos ganhar bastante dinheiro na parte da compra. Se for uma tendência de baixa, maravilha, vamos vender e vamos ganhar dinheiro do mesmo jeito. E do jeito que a coisa fechou hoje,
parece que tem um certo viés de baixa, parece que tem um certo peso no mercado. A gente conseguiu perceber isso ao longo do dia. Não foi um dia fácil, foi um dia muito difícil, mas eu acho que a gente conseguiu perceber isso. E se isso continuar nos próximos dias, se o aumento de volume continuar, se o mercado continuar cedendo, perder mínima do ano, conseguir um fechamento abaixo, enfim, e a gente conseguir entrar na tendência de baixa novamente, eu acho que pode ser espetacular para as nossas operações. E mais uma vez a gente vai conseguir ganhar, a gente vai conseguir fazer operações consistentes em termos de day trade, tá? Mas o dia não foi fácil. Como a gente falou ontem para vocês, já que era o que a gente esperava, a gente esperava um pregão bastante enrolado e realmente aconteceu. Então tivemos aí praticamente o dia inteiro ontem trabalhando dentro dos limites do dia anterior, dentro dos limites lá de segunda-feira. Não conseguimos romper nem para baixo nem para cima, poucos ativos se movimentando, muitos deles rompendo para cima no começo do pregão, fechando na mínima no fim. Então, difícil aí de entender a movimentação do dia. A gente conseguiu ficar de fora, montamos aí algumas operações, trabalhamos com gol ao longo do dia. Eu, infelizmente, como sempre, fui extremamente disciplinado, acabei estopando a operação. Aqueles alunos que foram mais indisciplinados, como foi o caso aí do Guilherme, por exemplo, mas está de parabéns porque conseguiu uma bela operação na Gol. Mas a volatilidade, como sempre, atrapalhou demais, prejudicou muito o nosso trabalho, tá? Então é isso aí, vamos começar os trabalhos aqui então. Vamos lá, vamos liberar a tela para vocês. Vocês estão visualizando aqui então a minha tela, Ibovespa diário. Como eu disse, a gente trabalhou dentro dos limites do dia anterior, então foi bastante complicado ao longo de todo o dia. O volume subiu um pouquinho, tivemos um leve aumento de volume, o que pode ser interessante se continuar essa tendência de volume mais alto aí nos próximos dias, tá? Então a gente teve aqui o mercado se aproximando da mínima do dia de ontem, que é uma nova mínima do ano, na verdade. A gente fechou próximo da mínima, por isso que eu disse que a gente tem a impressão do mercado estar pesado, tá com esse viés de baixa, que pode ser legal, pode ser interessante para a gente montar as operações aí nos próximos dias, tá? Para amanhã, então, como a gente teve um dia de muita consolidação, para hoje, dia 25, como ontem nós tivemos um dia de muita consolidação, a gente tem, então, um pregão bastante difícil de prever. Tá? Então, como o fechamento de ontem foi dentro dos limites do candle lá de segunda-feira, a gente vai ter que tomar como base ainda a abertura e fechamento lá, ou a máxima e mínima de sexta-feira. Então nós temos aqui a mínima do ano, que é 52.212, rompendo isso aqui o mercado deve ceder e deve ceder forte. Se entrar volume, então, principalmente, vamos tentar, de repente, buscar aí um fechamento na mínima do ano. E se por acaso romper esse 53.416, não alivia muito o nosso lado. Esse é o problema do dia de hoje, tá? Então nós temos aqui um rompimento do 53.416, passa a ter alvo aqui na máxima lá de segunda-feira, que é o 54.183. Então, a gente tem que tomar como referência mesmo estes dois valores aqui, a máxima e mínima lá de segunda-feira, porque nós trabalhamos dentro de uma zona de consolidação. Tá? O semanal aqui do nosso Ibovespa, vamos colocar aqui no semanal, a gente está trabalhando numa zona altamente volátil já há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas. Então, são 10 semanas de muita dificuldade aqui no mercado. E a gente rompeu ontem a mínima do ano, não conseguimos um fechamento abaixo, mas pelo que a gente viu no pregão de hoje, isso pode vir a acontecer. Vou torcer para que aconteça. Em caso de alta, a gente deve ter novamente um pregão bastante enrolado. Claro que não é o que a gente deseja. Bom, nós temos então o mercado americano, índice Dow Jones, nós temos aí também, trabalhou num pregão de queda no dia de hoje, mas acabou voltando no final, voltou aí praticamente 50%. Observem aqui nos 15 minutos que a gente abriu lá em cima, fez mínima e depois acabou corrigindo aqui nos 15 minutos. Então ficou bastante indefinido, ficou bastante difícil de trabalhar com alguma previsão para o pregão de hoje, justamente em função dessa indecisão, dessa indefinição que a gente está vendo aqui. Estamos nos aproximando aqui da montagem de um pivô de baixa, da perda de uma linha média, mínima de uma consolidação. A gente vem aqui de uma tentativa de fazer nova máxima. Chegamos a fazer, não conseguimos fechar acima, só que o mercado cai e volta no fim
pelo segundo pregão consecutivo. Então gera dúvidas aí com relação à consistência deste movimento. Mas de qualquer forma, perdendo esses 12.492, a gente passa a ter objetivo aqui então nessa região dos 12.450, que é aqui, e eu acho que pode ser legal. A mínima de ontem então, repetindo, 12.521, perdendo isso aqui a gente tem alvo em 12.492, que é aqui, e depois em 12.450, que é aqui. Perdendo isso aqui, perdendo 12.450, a gente pode começar a ceder um pouco mais forte, aí sim, com alvos aqui nessas regiões, aqui do 12.311, talvez algo até aqui na região dos 12.035 pontos. Tá? Então aí o mercado lá pode retomar a tendência de baixa e pode ficar, de certa forma, interessante para a gente. Ok? Nós temos de notícias para serem divulgadas no pregão de hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês. Me dê um minuto, por favor. Vamos colocar aqui. As notícias do dia de hoje. Vamos pegar a agenda do investidor. Agora sim. Estamos mais lá para o fim. Pregão do dia 25. Aqui está, quarta-feira. Nós temos então neste pregão sendo divulgados agora às 8 horas da manhã, nós temos MBA Mortgage Applications, que é o número de solicitações de empréstimos hipotecários. Às 11 horas nós temos New Home Sales, que é as vendas de imóveis novos nos Estados Unidos. E às 11h30, como sempre nas quartas-feiras, nós temos aí os estoques de petróleo. Então, 8 horas é antes da abertura do pregão, às 11 e às 11h30 nós temos dois indicadores importantes que podem aí trazer um pouco mais de movimentação ao nosso mercado, tá certo? Aqui no mercado brasileiro nós temos às 7 da manhã IPC-FIP, que é as variações quadrissemanais do índice de preço ao consumidor do município de São Paulo. Nós temos sondagem do consumidor de julho às 8 horas, que é o indicador que mede a confiança do consumidor na economia brasileira. Movimento de câmbio sendo divulgado às 12h30, mas como sempre as notícias que vêm lá dos Estados Unidos vão acabar ditando aí os movimentos mais importantes do pregão. Na União Europeia, na Alemanha, na China, no Japão, enfim, não tem nenhum indicador a ser divulgado durante o nosso pregão, então a gente não deve ter influência desses países aí, dessas economias em função do horário aqui na nossa bolsa, tá certo? Vamos então iniciar com as recomendações do dia. Vamos começar com as recomendações de compra. Nós temos apenas uma recomendação de compra para o dia, que é o Itaú, que fechou bem, vindo aí com notícia. O ativo acabou fechando de certa forma interessante aqui. A gente teve um fechamento bem próximo aqui da máxima. O Itaú, pessoal, ele pode ficar legal uma vez que teve uma alta consistente aí de mais de 3%, 3,4% no dia. E se romper esses 30,38, ele passa a ter objetivo aqui na região dos 30,66. Tá? Então fica interessante. Aqui é o topo anterior. Isso pode inclusive abrir possibilidade para uma operação de swing trade. Tá? Então ele pode romper isso aqui. Vocês podem observar aqui no semanal que ele vem de uma falha de fundo. Isso aqui é rompimento de linha média. Se romper esse ponto aqui, que é os 30,66, o alvo seria aqui em cima, nessa região aqui dos 38,84, tá, gente? Então pode ficar bem interessante aí o Banco Itaú, o código ITUB4, se romper amanhã, então esses 30,66, tá? Então essa é a grande compra, mas apostinhas já podem ser feitas aí a partir do 30,38 e dando certo a operação, é possível manter alguma coisa aí também para swing trade. Vamos então às vendas. Temos como recomendações de venda a JBSS 3. Ela está se aproximando aqui da região dos R$5, pode ser uma bela venda. Destaque negativo para o volume, que poderia ser bem melhor, tá? Vários pregões já bem abaixo da média aqui na JBS. E se perder a mínima, que é 5,05, já tem alvo nos R$5. Pela experiência, a gente acredita que não vai dar nenhuma operação interessante antes dos R$5, em função, como sempre, do suporte natural do papel aqui nessa região. Perdendo esses R$5, ela pode continuar cedendo. Tem algum tipo de suporte aqui em 4,94, que é um fundo anterior, exatamente aqui neste ponto que eu estou marcando para vocês. E daí, perdendo isso aqui, gente, aí os alvos são enormes, 4,45, depois temos algo lá em 3,82, e daí por diante até algo lá na região dos 3,42. Tá? Então, JBS está muito bonita. Apesar de estar bastante esticada já, ela está interessante. Vale a pena a gente acompanhar para day trade. Tá? Não recomendo ficar vendido para swing nela.
Acho que pode ser bastante perigoso, uma vez que ela já tem um afastamento considerável aqui em relação às médias. O ideal é deixar ela corrigida, a gente tenta posicionar novamente para swing trade após essa correção, tá? Além da JBS, nós temos também a BTOW3, a B2W Varejo. Então tá bonita aqui a BTOW, tá interessante. A gente pode ficar de olho nela se perder a mínima de ontem, que é aqui nos 5,82. Então perdendo isso aqui, ela passa a ter algo aqui na região dos 5,72. E aqui ela monta um pivô de baixa, tá? Então tem aqui uma falha de topo, vamos colocar para vocês aqui, tem uma possível falha de topo. Tentou fazer nova máxima, não conseguiu. E se perder aqui esse 5,72, ela passa a perder a linha média e os alvos daí são 5,44. Depois nós temos algo aqui na região do 5,05. Lembrando que essas recomendações são para day trade, tá, gente? Recomendações do intraday, operações que a gente vai realizar ao vivo lá na sala do curso ao vivo durante o pregão a partir das 10 horas da manhã, tá? Então está aqui a BTOW. Apostinhas podem ser feitas já perdendo 5,82, que é a mínima de ontem. Então, perdendo isso aqui, a gente já tem o objetivo lá na região dos 5,72, que é a linha média. Aí, perdendo isso aqui, algo em 5,44 e assim por diante. A gente vai continuando a trabalhar aí, tá, pessoal? Então, é isso que a gente visualiza na BTOW. Além disso, nós temos também a Vale 5. Tá? Então, a Vale caindo muito forte no pregão de ontem, fechando aí na mínima do dia. Então muito bacana aí a Vale perdendo aí os 35,15. Ela pode ficar interessante. Tivemos ontem 4,7% de queda. Eu acho que vale a pena acompanhar. O volume, como eu disse, foi bem acima da média. Ela teve aí mais de 1 bilhão, 1,128. Então atípico, foi o maior volume aí dos últimos 2 ou 3 ou até mais meses. E se perder esse 35,15, ela pode ficar legal, algo nos 35, depois os 34,51. Observem que a Vale ela tem um ponto importante, que é a mínima do ano, aqui nessa região dos 34,51. E se perder isso aqui, ela tem algo na mínima do ano passado, que é 33,75. Tá? Então, vale a pena acompanhar. Se perder esses 35,15, claro, muito cuidado no começo do pregão, principalmente, porque é normal. Um ativo que caiu tão forte como a Vale caiu ontem, aí 4,7%, fazer pelo menos um repique, uma correção aí de curto prazo, nas médias dos 15 ou dos 60 minutos, pelo menos. Então tomem cuidado com relação a isso, mas ao longo do dia ela ainda pode ficar interessante, pode movimentar bem. Temos também a CSNA3, também deixando um grande invertido no dia, abriu lá em cima, fechou praticamente na mínima do dia. Então, ficou interessante aqui a CSN. A gente recomenda só perdendo 9,54, tá? Então, tentar fugir um pouco da volatilidade. O ativo já vem de vários dias de queda, está um pouquinho afastado em relação às médias. Então, vamos ficar de olho aí. Se perder esse 9,54, ela pode ficar interessante aí para uma possível venda. Esta é a CSNA3, tá? Temos aí também, então, a Usiminas, a Usim 5, também na mesma condição da CSN, hoje fechou praticamente na mínima, e recomendamos venda nela se perder esse 5,57. Perdendo isso aqui, ela pode continuar interessante, uma possível venda, e os alvos também são enormes na Usiminas, tá? Então ela pode ficar legal. A gente tem alvos, vamos colocar lá no gráfico mensal, a gente tem alvos enormes para ela, uma vez que ela perdeu aqui já 5,57, que é a mínima anterior. Se ela perder isso aqui, ela passa a ter objetivos, primeiramente aqui nesta região, R$ 3,98, R$ 4,00, e depois lá na região dos R$ 3,49. Tá? Então tem bastante para cair ainda aí a Usiminas, a Usim 5, se perder esse 5,57. Vale a pena acompanhar. Além da Usiminas, nós temos também a Gol 4, e a Gol foi uma das operações que a gente fez no pregão de ontem, que acabaram sendo bacana para alguns, mas para mim acabou sendo bastante chato, porque eu montei a posição da Gol, fiz uma venda nela quando ela perdeu a mínima lá de segunda-feira, que era 8,36, e o meu stop estava aqui no candle de 5 minutos, a 1 centavo acima do candle de 5 minutos do rompimento, que era exatamente este candle aqui, tá? Então, aqui o meu stop era 8,41. Nesse candle seguinte, eu ajustei meu stop para 8,37 e ela rompeu, tá certo? Então, rompeu aqui, depois rompeu o candle anterior de 15 minutos, aqui também, tá? Então, acabou, infelizmente, estopando
todo o pessoal que estava com o stop um pouco mais justo, tentando fugir da volatilidade. Alguns alunos acabaram deixando o stop mais folgado, acabaram mantendo a posição, mas infelizmente alguns, como eu, foi meu caso, fomos estopados aqui nessa posição, e depois disso ela afundou aí 1,7%, o pessoal fez uma bela operação. Depois disso ela voltou, estopou todo mundo que estava com o stop colocado aqui no 841 e acabou fechando na mínima do dia. Tá? Então foi um dia difícil, pouquíssimas operações realizadas, essa foi uma delas, e a gente teve então que estopar a posição. Para o dia de hoje, a Gol ainda pode ficar interessante se perder essa mínima aqui, tá, gente? Então, perdendo 8,13, ela fica legal, passa a ter objetivo aqui no 7,79, depois nós temos algo aqui na região de 7,58, ok? Temos além da Gol a OGX-P3. Então está aqui o OGX. Também, ontem abriu lá em cima, fechou na mínima, o volume está caindo cada vez mais no papel, está ficando difícil de operar. Mas se perder esse 5,07, ela pode ficar legal, passa a ter objetivo aqui na região dos 4,78, tá? Então esta é a OGX, código dela OGXP3. Como eu disse, apesar da gente estar com volume baixo no papel, ela ainda pode ser interessante, mas já está começando a ficar difícil de operar, está começando a ficar complicado. Além do OGX, nós temos a última do dia para day trade, que é a Gafisa GFSA3, coloquei errado agora sim. A Gafisa também está com volume abaixo da média já há muito tempo, mas ela está interessante. Hoje montou mais um pivô de baixa e está se encaminhando para testar a mínima do ano, que é no 2,36, tá? Então, perdendo a mínima de ontem, que é aqui em 2,45, ela pode ficar interessante com o objetivo aqui na região dos 2,36. O ativo vem de uma tendência de queda fantástica, onde chegou a custar R$15 lá em 2009 e agora está custando 2, tá? Então, mais uma vez, contrariando aquela máxima de que na bolsa, no longo prazo, todo mundo ganha, na Gafisa não. Então tá aí, perdendo então esse 2,20, ela pode ficar legal. Tome cuidado com o volume do ativo, que também está bastante baixo há bastante tempo e pode complicar um pouco as nossas operações, tá certo? Essas eram então as recomendações de day trade para o dia, tá? Para swing trade, pessoal, eu separei alguns ativos para vocês aqui. Tem bastante coisa, tá? Só que como eu tenho brincado com vocês aí na sala, a questão não é a gente tentar mostrar para vocês o que tem de melhor. A gente vai mostrar o que tem de menos pior. Então a gente tem aquilo que está horrível, a gente tem aquilo que está muito feio e a gente tem aquilo que está razoável. Eu vou mostrar para vocês o que está razoável. Não temos nada bonito nesse momento. Está realmente bastante complicado de trabalhar com swing trade. A gente estava até com dificuldades de selecionar ativos. Parece que deu uma clareada, tem algumas coisas interessantes. Só que assim, muito cuidado, posições mínimas. A gente recomenda que vocês sigam aquela lógica de montar posições pequenas, tá? Então, tentem trabalhar com várias posições e posições menores, posições aí de R$5.000, por exemplo. Então, montem pequenas posições, se der certo a gente mantém, se der errado a gente estopa curtinho, porque não é hora de correr grandes riscos, mas a gente tem que tentar continuar montando as carteiras, porque eventualmente o mercado vai trabalhar forte ou na compra ou na venda, e a gente vai poder aproveitar isso aí também. Hoje nós temos oportunidades compradas, oportunidades vendidas, vamos tentar aproveitar ambos os lados aí nos próximos pregões. E a partir de hoje, então, nós vamos fazer esse acompanhamento diário do swing trade aqui, nesse bate-papo durante o pregão. Vamos rever as operações de andamento, vamos rever as recomendações, enfim, vamos ver o que mudou de um dia para o outro, o que a gente continua recomendando, o que entrou de novo, enfim, tentar fazer um acompanhamento um pouco mais preciso dessas operações de swing trade, que eu acho que vai melhorar a nossa taxa de acerto, ok? Então vamos lá, gente, vamos começar então. Eu tenho inicialmente aqui, para mostrar para vocês de swing trade, um ativo que chama, deixa eu pegar aqui para vocês, eu tenho um ativo que chama SLCE3, tá? Então vamos pegar aqui a SLCE3, está aqui a SLC. Vocês estão visualizando ela aqui no semanal, tá? O ativo disparou aqui nos últimos pregões, últimas semanas. Teve uma semana de alta muito forte na semana passada, subindo aí quase 10%. Agora deu uma enrolada, deu uma corrigida, mas no diário ela se aproximou das médias, tá? Então pode ficar interessante. O volume deu aquela queda
que é normal quando o ativo corrige nas médias, está cansado de cair, e ela pode dar um sinal de compra. Eu não sei se isso vai acontecer hoje, mas se acontecer hoje seria rompendo aqui os 22,80, tá? Então está um pouco longe ainda, bastante calma, bastante tranquilidade, mas é um ativo que eu acho que pode ficar muito bonito com o objetivo lá nos 24,80, tá? Então está em tendência no semanal, corrigiu nas médias do diário, o volume está bem acima da média na maior parte dos pregões, deve ir lá testar esse topo, sim. Não sei se vai acontecer hoje, vamos acompanhar. Se não acontecer hoje, amanhã a gente vai renovar o sinal, vai atualizar o valor para a gente continuar acompanhando. Mas eu acho que pode ser legal, a SLC pode dar uma boa entrada perdão, aí nos próximos dias. Tá? Nós temos também a VIVR3, então está aqui a VIVR. A gente tem várias semanas consecutivas de queda. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas sem dar um sinal de compra no semanal. E esse sinal pode estar se aproximando se ela romper aqui esses 1,50. Tá? Deixa eu ajustar aqui para vocês. Rompendo então esse 1,50, ela rompe também essa consolidação do diário, monta um pequeno pivô, dá um sinal aqui no semanal e pode até ter um alvo interessante para a gente trabalhar, talvez com um alvo até aqui nessa região do 1,75, alguma coisa nesse sentido, talvez até um pouquinho mais, 1,80, essa região das médias. Tá? Tomem cuidado, é um ativo que custa muito barato, então não montem posições enormes desse ativo, porque vocês podem ver que ela movimenta, de certa forma, deixa eu ajustar aqui de novo, de certa forma ela movimenta bem, então teve mínima aí de 1,40, máxima de 1,47, isso são 5, 6% de variação ao longo do dia. Então tomem cuidado aí, é um ativo que anda bem, mas tem que tomar cuidado com o tamanho de posição, tá? Então fica a dica aí. Além da VIVR, nós temos também a RAPT4, que o nosso amigo Dário, aluno nosso do curso ao vivo, me perguntou no pregão e eu disse que eu não gostava dela porque ela estava bastante consolidada aqui no diário. Mas o fechamento dela acabou sendo interessante, então observem que no leilão de fechamento o ativo deu uma disparada, subiu mais de 2% e fechou agora bem próximo de romper aqui essa consolidação. Então, apesar de estar abaixo da média, observem que não fez aqui novo fundo, tá? Então está interessante aqui dessa forma. E aqui no semanal tem espaço para corrigir um pouco, tá? Então acho que vale a pena acompanhar a RAPT4, talvez com alvo até aqui na região dos R$9, vale a pena acompanhar assim, rompendo aí os 8,38, tá? Além da RAPT nós temos a BTOW, que eu já mostrei para vocês no Day Trade, então para swing trade ela pode ficar interessante também, perdendo aqui esse 5,44, se perder isso aqui e desenvolver bem, 5,44 não, 5,72. Se perder 5,72, ela pode desenvolver bem, fiquem de olho, dá para tentar manter parte da posição. Claro, entrada por day trade, gerenciamento de risco, se fechar lá embaixo e se andar bem, vale a pena tentar montar algum tipo de posição, talvez para swing trade. Tá? Então está aqui a BTOW, além da BTOW nós temos também a Cyrela, também testando mínima do ano aqui a Cyrela, acho que vale a pena acompanhar. O ativo está muito volátil esse ano, não está legal, não está bacana a Cyrela, mas de qualquer forma, se ela fizer isso aí, ela passou para baixo das médias, vai montar um pivô de baixa, fazer mínima do ano. Já fez até, mas não andou, na verdade. Fez num dia e voltou no outro. Corrigiu nas médias e está testando a nova mínima. Tá? Então, se ela fizer essa nova mínima aqui, se perder esses 13 e 15, tem como sempre alvo nos 13. Aí depois nós temos aqui um fundo aqui nessa região também dos 13. Depois aqui nós temos alvo em 12,28 e finalmente lá na região dos 10,85. Tá? Então esta é a Cyrela, o código dela é CYRE3. Mão pequena, posições pequenas, tomem cuidado, o ativo está muito volátil aí nos últimos pregões, nas últimas semanas, para não dizer meses. Mas, de qualquer forma, eu acho que como está fazendo mínima do ano, as construtoras estão afundando, eu acho que pode ser interessante, de repente, tentar uma pequena venda para day trade e se der certo, se afundar, se desenvolver bem, a venda a gente pode até manter para swing trade. Tá? Temos um outro ativo aqui que é a Paranapanema, a PEMAN, ela também está, de certa forma, interessante. Tá? Ela vem de nova mínima, então observem aqui, corrigiu aqui nas médias do semanal e deu um sinal de venda aqui, ó, no 2,41, tá? Como a gente perdeu esse sinal de venda, a gente pode concentrar aqui na perda
deste candle aqui, que é o candle de segunda-feira, que é os 2,32. Então, perdendo 2,32, eu acho que ela pode ficar interessante. Passa a ter objetivo aqui nesta região dos 2,16, depois aqui na região dos 2,12, vamos lá, assim por diante. Aí tem um monte de 2,05, 1,96 e assim por diante. Tá? Então fica legal a PEMAN, ela monta aqui um pequeno pivô de baixa, já montou na verdade, monta mais um lá no 60. Se perder esse 2,32, ela pode ficar legal. No semanal está maravilhosa para uma venda. E eu acho que vale a pena fazer uma pequena tentativa aqui também, tá? Além da PEMAN, nós temos a Contax, a CETAX 3. Então está aqui também a CETAX, essa aqui no diário tem pouca liquidez. Mas no semanal ela está bacana. Uma pequena posiçãozinha, talvez aí 100 papeizinhos, 200 papeizinhos. O ativo está numa tendência muito legal. Aqui no semanal ela fez essa máxima aqui na região dos R$28. Então está aqui, corrigiu aqui nas médias e também já está há várias semanas que ela não dá um sinal de compra. E está bem próxima de fazer isso se romper esses 22,80. Muito cuidado, posições muito pequenas, o ativo tem uma liquidez baixíssima, mas de qualquer forma, quem gosta de trabalhar com small caps, eu acho que pode ser legal. A Contax, CETAX 3, se romper aqui então esse 22,80, tá? Além da Contax, nós temos também a QGEP3, tá? Então acho que também pode ser legal. O semanal dela, ela também vem de nova mínima, corrigiu aqui na região das médias e está bem próxima de dar um sinal de venda, tá? Então vale a pena acompanhar. Se perder esses 8,60, ela pode ficar legal com alvo lá na região dos 6,78. Claro que se por acaso ela subir e romper aqui esses 9,44, a gente vai cancelar a venda, mas de qualquer forma, pelo semanal, vale a pena acompanhar a QGP. Se perder esses 8,60, eu acho que ela pode ficar legal aqui também para uma possível venda, tá? Além dessa, nós temos também a Gol4, que eu já falei para vocês, também para day trade. Se perder aqui esses 8,13, vale a pena ficar de olho nela. Se ela cair forte, cair aí 3, 4, 5%, e vocês conseguirem pegar no comecinho do movimento, dá inclusive para ficar vendido aí para swing trade. Acho que vale a pena também fazer uma tentativa, tá? Então a Gol, no semanal, ela está montando aqui um pequeno pivô de baixa, com alvo lá na mínima do ano, que é 7,58, tá? Então vale a pena ficar de olho, vale a pena acompanhar. Mas entradas só por day trade, tá? Acho que essa é o segredo aí. Tem um que está muito interessante, que é a transmissão paulista, TRPL, tá? Por que a TRPL? Vamos lá. Tem bastante gente que está até tentando comprar ela. Não é nada errado, tá? Mas a gente sempre acredita que para todo novo fundo vai ter um teste, para todo novo topo vai ter um teste. Então observem aqui, eu vou tentar mostrar para vocês o que eu visualizo aqui na transmissão paulista. Nós temos aqui uma máxima de 65,39. Tá? Essa máxima ela fez aqui lá em maio. Tá? Corrigiu na região das médias, tentou fazer nova máxima, não conseguiu. Então, a partir do momento em que ela não conseguiu fazer nova máxima, ela teve aqui um teste de topo e ela perdeu o fundo anterior. Então ela retomou, ela assumiu uma tendência de queda aqui no gráfico semanal. Tá? Então, é um fato. Eu não gosto de comprar ativo que está em tendência de queda no gráfico semanal. O pessoal comprou em função deste grande invertido que ela deixou aqui. Mas não me agrada nem um pouco comprar um ativo que está em tendência de queda no semanal. No diário, depois de fazer nova mínima, ela corrigiu nas médias e deixou aqui ontem um invertido. Então, se por acaso ela perder essa mínima aqui, os 57,40, ela pode ficar bacana com o objetivo aqui na região de 54,01. Tá? Então acho que ela pode até subir, pode até voltar lá para testar as máximas, mas não sem antes vir fazer um teste de fundo. Eu acho que dá para a gente apostar nesse teste de fundo, porque isso é tendência. O ativo está abaixo das médias, trabalhando com topos e fundos descendentes, então tem que tentar aproveitar a tendência, perdendo 57,40, pode ser uma boa venda, com o objetivo daí sim, aqui, deixa eu marcar para vocês, nessa região aqui dos 54,01. Além da transmissão paulista, nós temos a Tecnos, TecN3. Então está aqui a Tecnos. Assumiu uma tendência de alta, apesar da alta volatilidade do ativo nas últimas semanas. Fez nova máxima e agora ela deu uma corrigida no gráfico diário. Tá? Então, deixa eu trocar aqui para vocês. Colocar no diário. Ela está aqui no gráfico diário, o volume dela é bastante inconstante, mas de qualquer forma ela tem um objetivo aqui na região dos R$19,98, R$20, e ela pode dar um sinal de compra aqui se romper esse 19,11. Tá? Então vale a pena acompanhar a Tecnos, código
TECN3, TECN3. Também mão pequena, o ativo tem pouca liquidez, não dá para montar grandes posições, mas quem gosta de small caps, mais uma vez, pode ser uma boa oportunidade, um dos poucos ativos que estão em tendência realmente. Tá? Tem um que eu não gosto nem um pouco de passar, mas o fato é que pode desenvolver, que é a TIM. Tá? Então a TIM cedeu aí nas últimas 2-3 semanas, 9,4% numa semana, 14,6% na outra. Essa semana já estava também cedendo e está se encaminhando para fechar na máxima da semana, para tentar aí um repique. Tá? Tem dois gaps enormes aqui no meio do caminho, está muito afastada, e ontem ela deixou um candle de alta com volume acima da média, para hoje se romper esses 8,77, ela tem primeiramente um alvo aqui na região dos R$9, e depois aqui nessa região dos 9,34, talvez até essa região aqui dos 9,66, alguma coisa nesse sentido na região das médias. Posição pequena, mão pequena, não gosto de operar repique nessas condições, é notícia, mas enfim, o ativo foi bastante penalizado e a gente pode tentar pelo menos aproveitar um repique. Qual é a técnica que você sugere, Fabiano? Trabalha com day trade, dando certo, mantém parte da posição aí para swing trade, tá? Bom, temos também a Fibria, FIBR3. Apesar da Fibria estar com um volume bem abaixo da média, ela está tentando montar aqui um pequeno pivô de baixa, tá? E eu gosto muito desses movimentos, então resolvi separar para vocês. É a mesma coisa da transmissão paulista, a gente tem aqui o ativo muito forte, fez nova máxima, corrigiu nas médias, tentou fazer máxima, não conseguiu e agora está cedendo. Se por acaso ela perder 14,25, é uma falha de fundo e ela daí passa a ter objetivo aqui, primeiramente, lá nos 13,33. Tá? Então acho que vale a pena acompanhar. O volume dela está muito baixo, tem que ter um dia de queda forte com volume alto para a gente poder trabalhar. Mas de qualquer forma eu acho que vale a pena acompanhar. Pode sair alguma boa operação da Fibria se ela perder esses 14,25. Tá? Temos também a Eletrobras, a Elet 6, tá? Então está aqui a Elet 6, como o pessoal costuma chamar. Ela no semanal ela está interessante, corrigiu nas médias, deu aqui um sinal de venda, montou pivô, foi de novo, enfim. Apesar dessa volatilidade, ela está de novo se aproximando aqui de montar mais um pivô de baixa. E se isso acontecer, se o mercado realmente continuar cedendo, ela pode ficar legal com alvo aqui na região dos 17,69, depois aqui na região dos 16,92. Tá? Então essa é a Elet 6 ou Elet 6, perdendo aqui então esses 18,51, ela pode ficar legal com objetivos primeiramente aqui nessa região dos 17,69 e depois aqui nos 16,92. Tá? E a última que eu tenho para vocês hoje é a UGPA, a Ultrapar. Tá? Então está aqui a UGPA, o ativo de uma tendência fantástica de alta. A gente recomendou compra dela aqui nesses 41, 49, inclusive, o pessoal manteve posição, está maravilhosa. E ela pode ficar interessante, corrigiu aqui, e ela pode estar dando uma possibilidade de compra aqui nessa região dos 46,07. Tá? Então, rompendo isso aqui, a gente pode ter um objetivo aqui na região dos 47,91. Tá? Então, é isso que a gente visualiza também aqui na Ultrapar. O ativo está em tendência de alta no semanal e corrigiu aqui nas médias do diário. Deixou dois invertidos, pode dar um sinal de compra. Atenção para o volume que tem que ser acima da média, para a gente ter um sinal consistente e poder manter a operação. Tá? Então é isso, pessoal, que eu tinha para vocês no dia de hoje. Procurei falar um pouco rápido, porque o pessoal não está acostumado com esse novo formato. Nós já estamos aí com 40 minutos de bate-papo, então a gente não pode estourar muito isso aí também. Os próximos, como a gente já vai começar às 9 horas a transmitir no auditório para vocês, e o pessoal que é nosso aluno vai assistir em casa à noite, enfim, quando quiser, a gente vai poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, e daí eu vou trabalhar mais com vocês o que aconteceu durante o pregão, as operações que foram montadas, os stops que a gente tomou, as operações que deram certo, enfim. Vou trabalhar com vocês toda a dinâmica que a gente fez no pregão do dia anterior, para a gente poder aí sim fechar esse ciclo e fazer o trabalho de comentar o dia, comentários de swing trade e comentários de day trade. Eu acho que com isso a gente enriquece muito o trabalho de planejamento do pregão e com certeza todo mundo vai ganhar com isso. Então é isso aí, gente. Um excelente pregão a todos. Aos amigos do curso ao vivo, a partir das 10 horas, estaremos juntos ao vivo operando com vocês. E aos demais, um grande abraço. Até o próximo bate-papo.
convido todos, como sempre, a conhecerem os nossos cursos lá em nosso site www.interinvesteeducacional.com.br. Você pode se cadastrar no site, fazer um teste aí gratuito de 7 dias lá no nosso curso ao vivo. Um grande abraço e até a próxima.